Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional Plano e Finanças, senhoras e senhores deputados. A Madeira vive o seu pior momento em termos de contração económica desde a criação da autonomia política e administrativa em 1976. Vive a pior redução do poder de compra e o maior aumento de desemprego. Assim, este orçamento devia ser o instrumento da retoma económica, o instrumento da amortização da dívida e o instrumento que permitisse rescalonar essa mesma dívida e criar algumas prioridades nas áreas sociais. Como os meus colegas aqui referiram, infelizmente tal não é assim. Como diria há uns dias um jornalista, este debate sobre o orçamento é um exercício de fantasia. Fantasia, acrescento, pois vamos pagar 92 milhões de euros em amortização da dívida regional, ao mesmo tempo que vamos pedir emprestados mais 232 milhões de euros. Resultado final? Vamos ficar este ano pelo menos 140 milhões de euros mais endividados. Fantasia, pois, em juros, amortizações e parcerias público-privadas, vamos gastar mais recursos do que na educação ou do que na saúde. Pior, sabendo que em 2016 esta fasquia de amortizações, juros e PPPs sobe de 350 para cerca de 500 milhões de euros. Qualquer coisa como cerca de 70% das nossas receitas fiscais. É caso para dizer que até agora vivemos com dívida, mas passaremos em 2016 a viver para a dívida. Admitamos, Sr. Secretário, o inevitável. A dívida da Madeira que criaram é impagável. Repito, a dívida da Madeira é impagável, sendo necessário reestruturá-la, assim como a assunção por parte da República de despesas adicionais, como seja a educação e a saúde. Mas para esta assunção da dívida e das responsabilidades é preciso negociar. Para tal, é necessário que os três principais partidos cheguem a uma plataforma de entendimento de forma a conseguir, junto da República, conseguir que tal aconteça. É preciso que os partidos façam pressão sobre as suas respectivas hierarquias nacionais para a defesa de um novo contrato que volte a autonomia para a região, permita voltar a autonomia para a região e criar um novo quadro de relacionamento entre a Madeira e o Estado. Este é claramente o desafio que o CDS deixa ao Partido Social Democrata e ao Partido Socialista, de forma a que possamos encontrar uma solução de governabilidade em termos de dívida e em termos de encargos financeiros para o pós-PAEF. Sr. Presidente, Sr. Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, durante muitos anos o Governo Regional afirmou não haver desemprego relevante na região, bem como afirmou não haver pobreza na Madeira. E, em certa medida, até descredibilizava o acesso ao rendimento social de inserção, mantendo os indicadores abaixo daqueles que existem tradicionalmente na região autónoma dos Açores. O mesmo acontecia com o apoio alimentar quando prestado na sua forma mais explícita. Mas a realidade social da Madeira agravou-se e já não é possível esconder o desemprego e as suas consequências. Este ano atingimos uma das mais altas taxas de desemprego do país. Reparem, a atual taxa de desemprego é 3 vezes superior, é o triplo, são 300% do que existia há 5 anos atrás. E isto, fora aqueles madeirenses que desistiram de procurar emprego, fora aqueles madeirenses que estão em ações de formação e fora aqueles madeirenses que desistiram da Madeira e emigraram.
Todos nós conhecemos alguém que sempre viveu remediado, fruto do seu trabalho honesto, com uma vida condigna com a qual educou os filhos e deu uma existência digna aos seus pais, mas que agora, apanhados na senda do desemprego, vive angústias e situações de desespero, mas por vergonha social tem dificuldade em pedir ajuda, apoios e a expor a situação de fragilidade familiar. É este novo tipo de pobreza que a Madeira enfrenta e é preciso reconhecer e combater com determinação, sem preconceitos. Este orçamento, Sr. Secretário, pouco faz para atenuar esta realidade. O Programa de Emergência Social é certamente um apoio adicional, como disse há dias, um paliativo, para que se possa minorar as consequências sociais da crise económica. Mas este plano, como sabemos, foi subalternizado na Madeira, limita só ao apoio alimentar e denota falta de criatividade e iniciativa por parte dos responsáveis com a área social. Continuamos a não querer e conseguir criar um mercado social de arrendamento que valorize as habitações vazias na posse de instituições bancárias. Continuamos a não ter um banco de medicamentos que permita utilizar estes recursos e apoiar os utentes através das instituições sociais. Continuamos a não apoiar devidamente o financiamento das IPSS regionais, de forma a simplificar procedimentos, aumentar a oferta, nomeadamente em lares e, como vimos, também em creches. A oferta de apoio na rede de creches está reduzida, bem como diminuiu no último ano o apoio domiciliário em lares de dia e outros. Foi reduzido o apoio no transporte de doentes, mesmo aqueles doentes com incapacidades profundas, como seja os portadores de paralisia cerebral. E nesta poupança de recursos com o transporte de doentes, o Cesaram refere que conseguiu, inclusive, uma poupança de verbas, dados que me foram dados há pouco tempo, ainda superior àquela que estava prevista no PAEF. Nenhuma destas situações será corrigida com este orçamento, pois a prioridade é, como sempre, os investimentos que trazem mais retorno político ao PSD e aos seus responsáveis, como sejam as obras públicas de infraestruturas, sejam recreativas, sejam de transporte, sejam de condicionamento ambiental. Sr. Presidente, Sr. Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, este programa de governo dedica 3 páginas à estratégia das áreas sociais. 3 páginas é pouco. Nas 3 páginas ocas de conteúdo e detalhes é muito menos. Vejamos. O Plano de Investimentos, o PIDAR, apresentado em 2013, previa mais de 16 milhões de euros para a requalificação do bloco operatório e do serviço de urgência do hospital. O Plano de Investimentos que hoje o Sr. Secretário traz a esta Assembleia não prevê um único euro. O Sr. Secretário simplesmente eliminou a possibilidade de ampliar as salas operatórias do nosso hospital e assim melhor combater as listas de espera cirúrgicas. Com este exemplo, entre outros, se comprova que este orçamento não tem efetivamente uma prioridade social. Não sei se, obviamente, os seus secretários dormem tranquilos, mas garanto que os doentes e as suas famílias não vão ficar dos que não vão ficar à espera das cirurgias vão dormir certamente tranquilos. Os nossos 2 hospitais têm 40 e 80 anos de existência e já não permitem o adequado conforto e segurança dos utentes. Acima de tudo, têm enormes custos de funcionamento, de reparação, bem como de ampliação, tal como foi admitido há muitos poucos dias pelos atuais responsáveis da Ordem dos Médicos. Se fizermos bem as contas, nos últimos 10 anos, gastou-se em reparações e ampliações no Hospital Nélio Mendonça cerca de 100 milhões de euros, o que dava para uma parte substancial da construção de uma nova instalação. Sr. Secretário, 21 cidades do país e 3 dos Açores contam com hospitais modernos e funcionais e nos Açores, aliás, como sabe,
Existem hospitais novos e adaptados às realidades da medicina do século XXI em São Miguel, Terceira e Faial. Isto é uma realidade incontornável. A Madeira nunca quis candidatar-se a um projeto de interesse comum junto da República para o funcionamento, para o financiamento deste hospital, pois prefere concentrar todo o investimento noutro tipo de obras, como o próprio vice-presidente do Governo disse nesta Assembleia há alguns dias, em que toda a prioridade ia para a lei de meios, ponto final, parágrafo. Assim, nem a Madeira terá um novo hospital, nem o hospital será ampliado, pior ainda, nem sequer será requalificado o serviço de urgência nem o bloco operatório. O Partido Social Democrata e os seus porta-vozes prometeram um novo hospital. Depois, não podendo fazer isto, prometeram a ampliação do atual. E, finalmente, em desespero de causa, falaram na requalificação do mesmo. Na verdade, não vamos ter nenhum dos três. A camuflagem que o PSD e os seus porta-vozes fizeram em torno desta questão constitui um dos maiores embustes da política madeirense dos últimos anos e certamente será relembrada e será avaliada pelos eleitores nas próximas eleições regionais. Mas, se todos sabemos que os médicos queixam-se da falta de medicamentos e equipamentos, que os enfermeiros queixam-se da falta de meios para prestar com segurança, bem a forma desconsiderada e desumana como são tratados, como recentemente se viu na forma como foram aplicadas as 40 horas. Os utentes, esses sim, queixam das instalações hospitalares e das esperas para cirurgias e consultas. Estamos a falar de 15 mil madeirenses que esperam por uma cirurgia no hospital. Isso é uma taxa 3 vezes superior à média nacional. 46% da população madeirense não tem médico de família, um valor claramente inferior aos restados no continente e, acima de tudo, nos Açores. O número de dias de internamento das altas problemáticas duplicou nos últimos anos. Hoje, senhores deputados, um turno no Hospital João da Almada corresponde a um enfermeiro por cada 48 doentes internados. Claramente não são dotações seguras. Serviços fundamentais como a reabilitação, a radiologia e a terapia da dor, entre muitos outros, apesar do reconhecido empenho dos seus profissionais, não dão a resposta necessária. Eu exemplifico. Na reabilitação deixou de haver apoio desta especialidade à maior parte dos centros de saúde, fora do Funchal. Na radiologia, o número de doentes não para de aumentar. A lista de espera para alguns exames supera os 12 meses. Na terapia da dor, perderam-se nos últimos anos 3 médicos com essa especialidade, se bem que ganhamos um médico ex-autarca no último mês. Não havendo ruptura sistémica nos cuidados assistenciais, porque ela de facto não existe, felizmente, a verdade é que a trajetória recente é preocupante. A qualidade dos profissionais e a sua formação, bem como o seu empenho, consegue e tem conseguido atenuar muitas destas dificuldades. A dívida da saúde na Madeira, como sabemos, é superior a 500 milhões de euros, corresponde a tudo o que a saúde gasta durante 2 anos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, neste momento, os medicamentos, os dispositivos médicos, os pensos, a alimentação dos doentes que está a ser paga neste momento foi aquela que foi consumida há mais de 24 meses. A região, senhores deputados, é que nós não temos receitas eletrónicas. Não temos receitas eletrónicas, não temos unidades de saúde familiares, nem temos os critérios de dotações seguras, porque os orçamentos de 2011, 2012, 2013 e agora 2014 não previram verbas para estas situações. A Administração de Saúde gaba-se que reduziu as despesas em biópsias em 10%, das análises em 13%, dos exames em 19% e da cardiologia em 26%. Já termino.
Esqueceram-se de dizer que desinvestiu 696 mil euros em cirurgias, o que correspondeu o ano passado a menos 917 cirurgias. Sr. Secretário, este orçamento, pelo empolamento das receitas, pela subvalorização das despesas e pela negação das prioridades estratégicas, representa o regresso ao passado, o regresso aos orçamentos fantasia, representa o regresso ao que alguns dizem de coboiada orçamental. E quem pagará isto não é o Sr. Secretário, provavelmente não somos nós, mas são os nossos filhos e netos que veem o futuro hipotecado na região autónoma da Madeira. Disse.